Meu Deus, estou com os olhos bem vermelhos. Mas já estamos ao vivo aqui, queridos. Graça e paz, queridos. Retornamos aqui pelo meu Instagram. Espero que você esteja aí me ouvindo. Espero que você esteja me ouvindo aí. Estão me ouvindo aí, queridos? Estão me ouvindo bem? Paulo aí. Graça e paz, queridos, graça e paz. Vamos ver se aqui melhora um pouquinho. Bom, agora eu estou te vendo e me vendo. Opa, agora eu estou te vendo também. Queridos, o som tá bom aí? Estão conseguindo me ouvir? Fala aí, Paulo. Vê se alguém pode te ouvir aí também. Estão me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. Acho que agora foi, hein? Agora os dois. Bacana. Deus abençoe. Então, você começou falando sobre uma frase do diabo, né? Com respeito à morte. Né? Com respeito à morte. E nós estávamos falando que o homem ele não consegue conceber a ideia de morte, porque o homem não foi criado para morrer. O homem ele foi criado para a eternidade. A morte, ela entra na humanidade por causa do pecado, segundo o que está escrito em Romanos capítulo 6 e versículo de número 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o homem ele tem dificuldade de conceber a morte ou a finitude exatamente pelo fato de ele não ter sido criado para morrer, né? E, no nosso caso, eu sou um pastor que faço muitos velórios, né? Eu lido muito com... Costumo dizer que eu já sepultei mais do que casei pessoas. Embora eu também faça muitos casamentos. E eu percebo que, diante da morte, as pessoas elas ficam desconcertadas, né? E nesse período que nós estamos vivendo, nesse período de incerteza, desse período de calamidade, esse período em que as pessoas estão desestabilizadas emocionalmente, falar de morte é algo assombroso até. Eu consigo dizer que o fim da esperança é o começo da morte, né? O fim da esperança é o começo da morte. Quando as pessoas elas perdem a esperança de uma melhora, quando elas perdem a esperança de que as coisas estejam melhor ou que algo melhore, elas então começam a morrer, né? Eu acho que o grande medo da pessoa é lidar com as incertezas do que vem depois. E às vezes isso é triste, porque o próprio crente, ou muitos crentes, têm essas incertezas, né? Meu apóstolo, você falando aí a respeito da criação do homem, né? O homem não foi criado para morrer, ele foi criado para a eternidade. É interessante que Deus ele coloca no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele também coloca a árvore da vida, né? Sim. E quando Adão e Eva pecam, a atitude de Deus foi o seguinte: primeiro, expulsar os dois do jardim e proteger a árvore da vida. E aí, Deus ainda fala assim, para que o homem não coma e viva eternamente. E o mais interessante é o seguinte, ó. A gente, às vezes, entende
o ato de expulsão do homem do jardim como um ato de punição. Mas, na verdade, foi um ato de amor. E misericórdia. Se o homem comesse da árvore da vida no estágio de pecador, ele seria um eterno pecador, ele não teria mais direito a perdão. Foi o que aconteceu com Satanás. Satanás, ele pecou na eternidade, como ser eterno. E quem peca como ser eterno não tem mais direito a perdão. Então Deus expulsa Adão e Eva, não deixa que eles comam o fruto da árvore da vida, para que eles não se tornem eternos pecadores e assim não tenham mais direito de perdão. Então foi um ato de amor, na verdade. Sim, sim. Quando Deus coloca o homem para fora do Éden, Deus está privando o homem de viver separado de Deus eternamente. Não é verdade? Porque no ato do pecado, o homem morreu. No ato do pecado, o homem morreu. Haja visto que o significado da palavra é separação. Né? No ato do pecado, o homem foi separado, foi destituído de Deus. Então, no ato do pecado, o homem morre. Né? Ele morre. No momento do pecado, ele morre espiritualmente. Ele quebra, né, o elo de relacionamento com Deus. Então, Deus coloca o homem para fora do Éden para que o homem não se torne uma criatura separada de Deus eternamente. Porque se ele come da árvore da vida, ele se tornaria um pecador, como você disse, um pecador eterno. Não teria remissão, não teria possibilidade de ele ser redimido, né? De ele, então, poder voltar ao relacionamento com Deus. Mas voltando à morte, voltando à questão do porquê, né, do medo das pessoas de morrerem, inclusive dos cristãos que sabem que a morte é o veículo que conduz para a vida eterna. Eu tenho uma experiência pessoal. Você sabe que há 5 anos atrás, eu sofri um infarto, aos 32 anos de idade, e precisei fazer uma cirurgia do coração. E é engraçado que quando eu fiquei internado no hospital para fazer a cirurgia, eu tive a visita de alguns médicos, inclusive de uma psicóloga. E o papel da psicóloga, quando ela me visitou no quarto, era o seguinte: eu quero explicar para você como é feita a cirurgia que você vai fazer. Eu precisava colocar uma válvula no coração. E quando ela foi explicando para mim como que era feita a cirurgia, né, que cerrava o tórax, né, então abria-se o tórax, e aí pegava cortava-se as artérias do coração, o sangue ia para uma máquina que ia fazer o serviço do coração, e o coração era tirado para fazer essa cirurgia e colocar uma válvula feita de porco. Né? Ia colocar uma válvula feita de porco no lugar ali onde tinha comprometido a válvula da aorta, e depois fazia uma costura nessas artérias para o coração, e aí o médico pegava o coração e dava aquela bombeada no coração para o coração voltar a bater de novo. E eu acho que foi pior ela ter me contado isso. Porque eu fiquei mais apavorado. Se eu estava um pouco tranquilo, eu fiquei apavorado, né? Eu falei, meu Deus do céu, ou seja, existe uma chance enorme de eu não voltar. E um dos sentimentos que eu tive muito, primeiro assim, eu tinha uma confiança muito grande que eu ia ser salvo, até porque eu pedi perdão de todos os meus pecados, até do que eu não tinha cometido. Falei, Senhor, me perdoa, perdoa os meus pecados do que eu cometi até quando eu era criança, que eu não lembro.
mas eu acho que um dos sentimentos que eu tive era o seguinte: eu vou morrer, se eu morrer, as pessoas que me amam, né, que estão ali em volta de mim, que fazem parte do meu convívio, elas vão sentir a minha perda, mas depois de alguns dias, eles vão voltar à atividade normal deles, vão voltar para a rotina normal deles. E o que eu vou deixar de legado para a posteridade? O que eu vou deixar para as futuras gerações? Dentro de mim gerou um sentimento assim de, tipo assim, eu vou ser esquecido. Eu vou ser esquecido. As pessoas vão esquecer de mim. Né? As pessoas, claro, a minha família, os amigos mais próximos vão chorar a minha morte, vão ter um momento de luto, mas eu vou ser esquecido, como todo mundo. Né? E a vida natural segue. E eu lembro que quando eu voltei da cirurgia, depois de 6 horas de cirurgia, eu acordei, eu estava entubado, estava na UTI, e eu estava agradecido a Deus por estar vivo, e falei para Deus assim: Senhor, porque eu não estava naquele momento cumprindo o meu ministério, eu estava num momento meio de crise existencial, eu estava vivendo para trabalhar, para pagar conta, não queria mais saber de pastorear, não queria mais saber de ser pastor. E eu falei: Senhor, eu vou cumprir o meu ministério, eu vou cumprir o meu chamado, e eu quero deixar alguma coisa para a posteridade. E foi aí que surgiu a ideia de começar um trabalho no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, para compartilhar um conhecimento bíblico, porque hoje eu sei que se eu partir para a eternidade, tudo que eu ensinei, tudo que eu compartilhei da palavra de Deus vai ficar aí. Alguém vai poder depois entrar lá aqui no Instagram e depois ver essa live, por exemplo, e falar assim: não, esse pastor aí, ele já morreu? Não, já morreu. Mas o que ele deixou, o legado que ele deixou está aí, está para a posteridade. Então, houve naquele momento um medo de ser esquecido. Olha que coisa louca. Um medo de não fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que, na verdade, o medo da morte, no meu caso, eu não tenho medo da morte em si. Eu tenho medo de não cumprir o propósito para o qual eu nasci. Entendeu? Eu acho Sim. que o grande problema, já que nós temos por certo, e acho que a única certeza humana é a morte, né? O Freud, ele tem um pensamento interessante, Freud, né? Freud, ele diz que se quiseres poder suportar a vida, fique pronto para aceitar a morte. Então, na verdade, nós não nos preparamos para morrer, ainda que a temos por certa, né? Ainda que a morte seja algo que é natural, nós não nos preparamos para morrer. E eu acho que esse é o grande problema do ser humano. O ser humano, ele sempre tem uma expectativa de algo a mais, ele sempre tem uma expectativa de fazer algo maior, ou construir algo maior, e às vezes ele não está preparado para essa ideia de morte. Né? Tem gente que tem até medo de falar a palavra morte. É verdade. Não fala em morte, isso aí atrai coisa ruim. As pessoas têm até medo de falar em morte. Um dia desse eu dei muita risada porque eu vi um post no Facebook de uma repórter entrevistando um senhor que já estava com 100 anos, e ela perguntou para ele qual era o segredo, né, de chegar aos 100 anos. E aí ele responde que o segredo de chegar aos 100 anos é não morrer, né? Mas essa ideia de morte, ela é uma coisa interessante, porque
Na verdade, o ser humano não está pronto ou preparado para morrer, né? Dentro de um contexto geral, é claro. Falando, as pessoas elas não estão preparadas. Isso causa medo, né? Causa muito medo. Eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente que está servindo a Deus, que está dentro da igreja, que está lá ouvindo a palavra, mas que tem dúvidas com respeito à eternidade. Sim. Porque a verdade é que ninguém nunca voltou de lá para contar a história. Quando Jesus contou a parábola do rico e Lázaro, e o rico fala assim, manda a Lázaro que vá na casa de meus irmãos, para que eles também não venham parar nesse lugar de tormento. E aí Jesus fala assim, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, o que Jesus quis dizer é o seguinte, creia no que está aqui, ó. Creia no que está na palavra. Então, o que eu percebo, só concluindo esse raciocínio, o que eu percebo é que tem muita gente que está na igreja, que está servindo a Deus, que às vezes é líder na casa de Deus, mas quando se depara com uma situação de coronavírus, existe uma grande probabilidade de eu contrair a doença e do meu corpo não conseguir combater o vírus e eu morrer. A pessoa para e fala, nossa, mas e aí se eu morrer? Para onde eu vou? Será que existe mesmo eternidade? Será que o que está na Bíblia mesmo é real? O que você me diz disso? Então, na verdade, eu acho que falta uma compreensão clara do que é a morte. À luz da palavra, na verdade, né? Porque quando nós falamos de morte, nós estamos falando de separação. Não é isso? Sim. E eu acho que a questão da eternidade é uma questão de fé. Mas é uma questão de fé, de fé inteligente. Né? De fé inteligente, de fé baseada no conhecimento concreto da palavra. Porque embora a palavra, para alguns, pareça ser abstrata, a palavra ela é a base concreta da nossa fé. Exatamente. Entende? E o Senhor Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz lá no capítulo 11, versículo 26, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É o que ele fala para amar. Então, imagina aqui comigo que nós temos uma palavra que é a nossa viva esperança, entende? E muitas das vezes nós estamos tão preocupados em como viver essa vida aqui, que nós não nos preocupamos em ter a clareza de entender essa questão de ir se encontrar com Deus, seja pela morte como veículo, seja pelo arrebatamento. Mas entenda comigo, se a pessoa não está pronta para morrer, tu acha que ela está pronta para ser arrebatada? Não. Entendeu? As pessoas elas não têm uma compreensão clara disso. Eu tenho dito nesses dias que, claro, eu preciso cumprir o propósito para o qual eu nasci. Mas se morrer, morrerei. E se viver, viverei. Desde que seja isso para a glória de Deus. Nesse momento de crise, eu vejo muita gente descompensada, desequilibrada,
apavorada com essa possibilidade, porque ele não tem esse entendimento de eternidade. Ele não entende que é muito mais fácil, é por isso que talvez hoje tenha tantas pessoas que creiam na doutrina da reencarnação. Entende? Porque para eles parece ser algo mais plausível, a oportunidade de voltar aqui. Eles não querem perder a sua ligação com esse mundo, com essa terra. Entende? Elas acham que... Oi. Eu quero aproveitar aqui que minha esposa acabou de entrar na live aqui, quero mandar um beijo para ela. Ela está lá no hospital trabalhando. Acabou de entrar. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Alvino. Mas escute aí. Então, eu acho que a grande maioria, ela está tão ligada a esse mundo, e hoje parece que a igreja entrou nessa pegada de preparar as pessoas para prosperar, de preparar as pessoas para o êxito, de preparar as pessoas para serem bem-sucedidas, que esqueceram o verdadeiro sentido para o qual nós estamos aqui, que é preparar as pessoas para a eternidade. Exatamente. Então é muito mais fácil eu crer que eu vou morrer e vou voltar e vou viver de novo aqui, porque as pessoas elas estão presas, né, a esse contexto limitado de humanidade, e quando na verdade o que Deus tem para nós é uma eternidade. Então as pessoas elas estão tão ligadas à vida, tão confortáveis, que elas não querem nem saber dessa ideia de morrer. Então, eu acho que existe uma grande parcela de culpa dos pregadores triunfalistas, né? Que é esses que falam, né? Esses que vivem pregando, olha, você está aqui para conquistar, você está aqui para prosperar, e Deus vai fazer você uma pessoa próspera, rica, você vai conquistar a terra, e esquecem de pregar sobre os céus, sobre a preparação para a eternidade. Porque não é só coronavírus. A gente está sujeito a qualquer momento, um acidente, uma doença, uma situação que de repente você não está esperando, como aconteceu comigo. Eu estava trabalhando, levando a minha vida normal, de repente, dirigindo de madrugada, deu uma pontada no meu peito, parecia uma agulha enfiando assim, e eu senti aquela dor assim, e aí eu falei, nossa, eu acho que eu tô com gases. Só que a dor foi aumentando, daqui a pouco eu comecei a sentir um formigamento nas mãos, e aí eu percebi, falei, não, acho que tem alguma coisa errada aqui. Como eu estava próximo do pronto-socorro, corri no pronto-socorro, quando eu cheguei lá, que fizeram um eletrocardiograma, eu estava infartando. Então, nós estamos sujeitos a qualquer momento, uma situação onde a gente pode partir para a eternidade. E a pergunta é, estamos nos preparando para a eternidade? Estamos preparados para a eternidade? Se Jesus chamar a gente hoje, né? Como é que está a nossa vida? É o que Jesus falou na parábola do rico insensato, né? O rico que falou assim, não, vou construir mais celeiros, vou encher os meus celeiros porque vou ter grão aqui para muitos anos e vou falar para minha alma, viva esplêndida e regaladamente, porque tens muitos bens para muitos anos. E aí o Senhor pergunta, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Então, eu acho que preparar a nossa vida aqui na Terra, pensar sim em crescer, em conquistar, em viver o propósito de Deus, é o principal. Só que mais importante do que isso é preparar nossa alma para qualquer momento encontrar com o Senhor. Sim. Olha, deixa eu só ler aqui 2 Coríntios 5, versos 6, 7 e 8.
Será que esse homem aqui tinha convicção de eternidade? Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Uau! Ele está falando assim, eu prefiro morrer, eu prefiro deixar esse corpo para habitar com Deus, para morar com Deus. Tipo assim, eu acho que se Paulo vivesse no Brasil hoje, ele ia dizer, coronavírus vem em mim. Vem em mim que eu tô facinho. Eu penso que algumas pessoas, por desconhecerem o que as Sagradas Escrituras dizem com respeito à eternidade, se deprimem em pensar na morte. Porque, na verdade, as pessoas elas não têm medo da morte. Elas têm medo de pensar nela, entendeu? Elas têm medo de pensar nela. Elas têm medo de imaginar o que espera elas do outro lado. E isso se deve muito à ignorância ou ao conhecimento da palavra de Deus, né? Palavra de Deus. Paulo ele declara por várias vezes, né? Ele diz, olha, o morrer para mim é ganho. E o viver para mim é lucro, né? O morrer é ganho, é lucro. E o viver para mim é Cristo. Eu acho que hoje nós estamos tão obstinados a viver esse triunfalismo, esse evangelho humanista, essas fábulas que nada tem a ver com a palavra de Deus, que nós nos desesperamos com a ideia de morrer. Quando, na verdade, o cristão ele não morre. Irmão, nós não morremos. Eu uso um termo que é o crente ele não morre, o crente ele é promovido. O cristão ele é promovido. Lá na igreja, quando eu falo isso, tem gente que fala assim, pelo amor de Deus, que a minha promoção chegue agora. As pessoas, elas querem ir para o céu, mas elas não querem morrer, né? É verdade. E na verdade, quando a gente fala de morte, a gente precisa entender que a morte, ela já foi vencida. Ela já foi vencida, né? Ela foi vencida por Jesus. E a proposta do Evangelho é a morte. A proposta do Evangelho é a morte. Sim. Eu acho que aí cabe aqui a gente falar um pouco da diferença entre o Ocidente e o Oriente, né? A forma do Oriente ver Deus é diferente da forma do ocidental ver Deus, ou entender Deus. O Ocidente, ele vê Deus como servo. O Ocidente, ele vê um Deus que tem que servir ele, um Deus que tem que atender os pedidos dele. É quase um gênio da lâmpada, né? É quase um gênio da lâmpada. As pessoas, elas servem a Deus, ou elas vêm a Deus para que dê uma melhorada no casamento, para que dê uma melhorada nas finanças. Elas parece que estão atrás ou em busca de um Deus que lhes faça prosperar, né? Não que quem serve a Deus não experimente isso, mas essa não é a premissa, né? Essa não é a prioridade. E quando a gente fala do oriental, o oriental ele vê Deus como Senhor. E é por isso que nós vemos pessoas que têm coragem de colocar uma bomba no peito, e ainda que ele tenha a concepção errada e que ele esteja cego dentro do entendimento de quem é Deus, né? Mas tu vê que ele tem coragem de colocar uma bomba no peito e apertar o start mesmo. Se matar, né? Para ele é uma honra morrer
para o seu Deus ou em uma causa que honre o Deus que ele serve. Já dentro do nosso contexto, a morte é algo assustador. A morte é algo assustador. E aí a gente fica... Olha, alguém falou aí, o Santana, né? Os mais destemidos são os homens-bomba. Por quê? Porque eles são ministrados desde a sua infância que morrer é uma honra. Que morrer é uma honra. Mas nós vivemos hoje pessoas que elas estão tão materialistas, um evangelho tão humanista, um evangelho que me ensina como viver, mas não me prepara para morrer. Na verdade, a maior premissa seria isso. Jesus não é a razão de viver. Jesus é o motivo pelo qual eu devo morrer. Né? Jesus é o meu motivo para o qual eu devo morrer. E se eu entender isso, a morte perde o poder. Né? A morte perde todo o poder de assombro. Porque, na verdade, o que mais me espanta no meio dessa crise, dessa pandemia, é ver o descontrole daqueles ditos homens e mulheres de Deus. É ver o desespero daqueles que deveriam ser movidos pela paz que excede todo entendimento. Né? É verdade. É ver o desespero de alguns que, meu Deus, estão enlouquecidos. Nós ontem falávamos a respeito daquela situação, e hoje eu ri tanto assim que não fosse trágico, né? Seria agora eu vou ter que contar isso aí. Ué. Não, conta aí. Vai deixar o pessoal curioso, né? A história que eu ouvi, uma história verídica, que uma irmã, uma senhora, ela começou a tossir e ela teve um quadro de febre e os filhos começaram a falar para ela: mãe, só está com coronavírus. A senhora está com coronavírus. E a irmã começou a ficar desesperada. Isso é real, parece piada, mas é real. E ela começou a entrar em desespero e aí se isolou, que na verdade é uma recomendação, quando você tem a suspeita de que esteja com coronavírus, você se isolar das pessoas para não transmitir a doença. Mas de repente a irmã começou a passar mal, começou a ter uma crise de falta de ar, e os filhos correram, colocaram ela no carro, levaram ela para o pronto-socorro, e aí quando chegou lá, ela não resistiu e morreu. E aí os filhos começaram a mandar áudio para os amigos, para as pessoas, dizendo assim: olha, minha mãe, gente, morreu com coronavírus, olha, não brinque com essa doença. E agora está todo mundo assustado porque a gente teve contato com ela, quando foi socorrer ela. E só que aí, como ela faleceu, fizeram o exame e o teste deu negativo para coronavírus. A irmã não tinha coronavírus, ela teve um ataque cardíaco por causa de um pânico. Ou seja, ela ficou tão angustiada, agoniada, porque estava, né, com a suspeita, estava com vírus, que a mulher teve um ataque cardíaco e morreu. Então esse é o quadro que a gente está vivendo, né? Esse quadro de pânico, de medo. Agora eu queria deixar uma verdade para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, tanto aquelas que estão ao vivo aqui com a gente, quanto aquelas que vão assistir a gravação dessa live. Dá uma olhada nisso aqui, ó. João 21, versículo 18. Palavras de Jesus para Pedro. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E ele disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de morrer. E depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Ou seja, Jesus
já sabia de que forma, em que momento, de que jeito Pedro ia morrer. Sim. Pedro ia morrer para glorificar Deus. E a tradição conta que Pedro ele foi crucificado por Nero em Roma, e quando ele foi ser crucificado, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me coloquem de cabeça para baixo. Ou seja, Deus já sabe que dia, quando, que ano e de que forma nós vamos morrer. E se Deus já sabe e a nossa vida está na mão dele, o que a gente tem que fazer é descansar e confiar que a vontade dele vai se cumprir na nossa vida. Meu irmão, aí sabe o que eu entendo? Sabe o que eu entendo? Por isso que quando Herodes mandou prender Pedro, que falou assim, amanhã ele vai morrer, Pedro foi dormir, falou que nada. Jesus falou que quando eu fosse velho, alguém me pegar pela mão e ia levar para onde eu não queria. Eu vou dormir. Está aparecendo agora o prefeito de Limeira falando a respeito da morte, né? Falando do coronavírus. Ele disse que a gente pudesse ficar tranquilo que todo mundo ia pegar coronavírus. Na verdade, nós seremos infectados. Seremos todos infectados. Mas, na verdade, quando a gente fala de morte, a gente precisa entender que os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, eles nunca tiveram medo da morte, né? A tradição nos conta a respeito do bispo de Esmirna, Policarpo, se eu não estou equivocado, que quando o Policarpo é lançado aos leões, os leões não queriam comer Policarpo. E ele pega então uma varinha e começa a bater no leão, né? Dizendo, poxa, eu esperei por esse dia tanto tempo. Como assim você não vai me comer, cidadão? Olha só, porque na verdade o anseio por se encontrar com Cristo era maior do que o amor pela sua própria vida. Entende? O Senhor Jesus, lá em Apocalipse, ele diz, olha, ser fiel até a morte. Olha só. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, eu preciso entender que a eternidade é uma certeza. A minha fé, ela precisa ser uma fé pautada no que a palavra diz. Eu preciso entender que o meu viver é Cristo. Nós precisamos de uma igreja que manifeste a natureza de Deus, que manifeste o poder de Deus, que manifeste a vida de Deus. Não uma igreja humana, não uma igreja política, não uma igreja filosófica, não uma igreja de coaches, não. Uma igreja, meu irmão, que possa gritar na hora da morte, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quando a gente vê alguém de êxito dentro do Novo Testamento, o interessante é que nós não vemos ele em um carro importado, ou numa carroça 0 quilômetro, como alguns pregadores entusiastas da doutrina da prosperidade dizem. Nós vamos encontrar um Paulo no final da carreira dele sendo decapitado, meu irmão. Nós vamos encontrar um Pedro sendo crucificado. Nós vamos encontrar um Tiago morrendo à espada. Nós vamos encontrar um santo homem de Deus como Estevão sendo apedrejado. E o que é que muda o meu coração concernente à vida? É a certeza de que o meu prêmio passa por esse processo de morte.
Mas se eu já morri com Cristo, e se com Cristo eu já estou crucificado, a Bíblia me garante que ao homem está determinado morrer uma só vez. Então nós não morremos, gente. Aleluia! Se você crê nisso, a morte para você é apenas um veículo para a glória. É apenas uma forma de você receber o seu galardão, de você estar com aquele que você, durante toda a vida, o serviu e o adorou. Então, na verdade, o que nos falta hoje é entendimento claro, não é verdade? Entendimento claro da palavra. Karina colocou aí, ó, Filipenses 21, que é a declaração de Paulo, né? Sim. E essa precisa ser a declaração da igreja nesses dias. Da igreja nesses dias. Uma igreja que esteja disposta a morrer e que não veja a morte com maus olhos. Porque o próprio Deus não vê a morte dos seus santos com maus olhos. É verdade? É verdade. O Senhor tem prazer na morte dos santos. Que loucura! Já pensou Deus dizendo para você que te ama tanto que Ele tem prazer que você morra? Com certeza. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que, se você for pregar hoje, você é tido como fatalista. Você é tido como louco. Né? Eu acho que o grande problema nosso é que nós se adaptamos tanto. Romanos capítulo 12, versículo 2, é o texto que eu amo, que diz que não vos amoldeis, não é isso? Não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo ou a esse sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que olha só que coisa tremenda. A Bíblia diz que eu não posso me amoldar, me conformar, tomar forma, não é isso? Desse mundo, desse sistema. Só que nós estamos tão acomodados a este mundo, a esse sistema, que nós não conseguimos pensar na possibilidade de ir embora daqui. Entende? Sim. Não tem... Sabe qual é? Eu acho que a maior tragédia da igreja, já dizia Paulo, mais miserável do que todos os homens, é aquele que espera em Cristo apenas para esta vida. Eu acho que a maior tragédia da igreja é essa. É esperar em Cristo apenas para uma casa boa, para um carro zero, para uma mudança de condição financeira e não se preparar para se encontrar com Ele. Verdade. Não é isso? Então, o medo da morte, só revela a fragilidade da nossa fé. O medo da morte só revela a fragilidade da nossa fé. Quem nos separará do amor de Cristo? O coronavírus? A fome? A perseguição? A espada? Não é verdade? Sim. Então, sim. o medo da morte nada mais é do que externar a fragilidade da fé. Porque se você não tem uma fé fundamentada em Deus, meu irmão, você vai ter, claro que você vai ter medo de morrer. Claro! Você não tem certeza de eternidade. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele passa por uma chamada Listra. Sim. E quando eles estão saindo de Listra, os judeus conseguem armar uma tocaia e apedrejam Paulo. Sim. E desce pedra em cima dele ao ponto dele desmaiar e ser dado como morto. Sim. E as pessoas viram as costas e falam, morreu, deixa aí o corpo aí e vamos embora. E aí, depois de um tempo, ele desmaiado, ele levanta, né? E eu acho que qualquer pessoa natural ia dizer assim, rapaz, eu tô aqui todo machucado, tô aqui cheio de ferida por causa das pedras que eu tomei, eu vou embora para minha casa. Para com esse negócio de pregar o evangelho, cada lugar que eu vou é um que me apedreja, outro que me prende, outro que me açoita. Mas a Bíblia diz que ele levanta e fala, vamos embora para a próxima cidade. Vamos pregar.
E aí, o rapaz, grande... E aí a Bíblia fala que João Marcos resolve ir embora. Né? Fala assim, o quê? Eu vou continuar esse negócio nada, pô. Vocês continuam aí, coisa de doido. Eu vou embora para casa. E aí, quando eles vão sair na segunda viagem missionária, aí João Marcos quer ir também. O Paulo fala, não, senhor. Você não vai... Na primeira vez você desistiu, ficou com medo, então você não vai, não. Mas porque pessoas naturais, né? Naturalmente o ser humano tem medo da morte. Mas quando você entende o seu propósito e você tem a convicção da eternidade, meu amigo, você fala como o apóstolo Paulo, viver é Cristo, se eu morrer estou no lucro. Se eu estiver vivo, vou viver para Cristo. Vou falar de Cristo, vou respirar Cristo, vou viver Cristo. E se eu morrer, ganhei. Eu creio, o Bruno Jeremias, ele postou algo ali agora, e é exatamente o que eu creio. A igreja precisa entender que ela é peregrina, né? Peregrina em terra estranha. Quando a gente vê Paulo, e nós vemos todos os outros discípulos de Jesus, nós entendemos qual é o verdadeiro sentido do viver. Aí nós voltamos para Filipenses. O viver é Cristo. O morrer é lucro. Ou seja, o propósito de estarmos aqui é apenas um: manifestarmos a natureza de Deus, manifestarmos a vida de Deus através da nossa própria vida. Só que hoje existe um preciosismo, né? Às vezes nós temos a nossa vida tão preciosa, né? Verdade? Que nós deixamos de manifestar essa glória, manifestar essa vida de Deus. Eu acho que essa crise, que não é uma crise apenas no Brasil, mas é uma crise mundial, né? É uma crise que assolou todo o planeta. Ela é, na verdade, um despertamento para a Igreja de Cristo. Eu creio que é Deus nos trazendo de volta para a cruz. Por quê? Porque nós estávamos imergidos em uma igreja que se tornou praticamente um clube, né? Uma igreja preocupada em louvar as personalidades, uma igreja que criou deuses, né? Falam muito do bezerro de ouro que o povo levantou lá no deserto, mas hoje nós temos milhares de bezerros de ouro. Milhares. Pessoas que elas têm a sua fé estabelecida em homens, não é verdade? Sim. Pessoas que, até alguns dias atrás, tinham a sua espiritualidade resumida em estarem no culto de domingo. E agora que as portas estão fechadas? Tem gente que está desesperada. Como eu disse agora anteriormente, esse medo de morrer nada mais é do que o exteriorizar, colocar para fora a fragilidade da fé, as incertezas. Porque a nossa fé é o que nos segura nesse momento. Né? A nossa fé é ter a certeza que, ainda que eu morra, eu estarei com Cristo. Não estou dizendo que você tem que ser inconsequente, né? Ninguém aqui precisa ser inconsequente para provar a sua fé. Mas eu preciso ter estabilidade emocional. Lá em Gálatas, capítulo 5, se eu não estou equivocado, que fala sobre os frutos do Espírito, não é isso? Capítulo 5? Capítulo 5, né? Sim. 25, 23, 24. Fala do domínio próprio, não é isso? Fala do domínio próprio. É um fruto. Né? Uma das características do fruto é o domínio próprio. É o autocontrole. Irmão, quando a gente vê uma igreja totalmente descontrolada, uma igreja desesperada com a possibilidade de morte por um vírus, eu me pergunto, uma igreja sendo ameaçada pela espada. Né?
Porque, Sim. embora nós hoje aqui no Brasil não tenhamos essa realidade, os nossos irmãos que estão no Oriente Médio, os nossos irmãos que estão na China, os nossos irmãos que estão debaixo, né, do socialismo extremo, eles vivem essa realidade todos os dias. Eu acho que chegou um tempo em que a igreja tem que voltar a dizer Maranata. Maranata. Né? E eu louvo a Deus, eu exulto a Deus por esse momento. Né? Ainda que diante de toda a calamidade que já estamos vivendo e aquelas que ainda estão previstas, eu exulto a Deus pela oportunidade de poder gritar Maranata, de poder ter certeza que quando saímos desse contexto, porque essa vida terrena é apenas passageira, né? Com certeza. Já disse lá em Eclesiastes que o bom nome é melhor do que o perfume, não é isso? E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Eu quero ver como é que o triunfalista ele me explica esse texto. Né? Salmo 89, 48 diz que o homem pode viver e não ver a morte ou livrar-se da sepultura. É possível? Não é. Então, a única certeza que nós temos, embora a gente não saiba o momento certo, é que vamos morrer. Né? Ou seremos arrebatados com ele. Então, nós precisamos estar prontos. Eu acho que a palavra se resume nisso. Estarmos prontos. Né? Estamos aí na Semana da Páscoa. E nós sabemos, e eu creio que a maioria que está nos acompanhando aí sabe disso, que a Páscoa nada tem a ver com o ovo, né? De chocolate. A Páscoa é aquele momento em que Deus vai tirar o povo do Egito. E olha só que bacana. Na celebração da Páscoa, eles tinham que comer trajados para ir embora. Com bordão na mão, sandália nos pés, alforje do lado, prontos para ir embora. Não é isso? Pronto para partir. Essa é a posição que a igreja tem que estar. Nós temos que estar prontos para irmos nos encontrar com Cristo. Seja pela espada, ou seja pelo rapto da noite. Nós precisamos estar prontos. Então, na verdade, o medo da morte, eu resumo isso dessa forma. O medo da morte nada mais é do que exteriorizar a fragilidade da fé de alguns. Ô, Jefferson, a gente já tem realmente que será a eternidade. A gente parece que não, mas a gente já está quase uma hora. Vai bater uma hora que a gente está aqui. Meu Deus, já? Parece que quando dá uma hora, parece que termina, né? Sim. Então, eu queria mandar um abraço aqui, ó. O pessoal que está comentando. Ediana Portugal, Deia Bernardes. Cadê o restante aqui? Maria... Geraldo Miguel. Apóstola Elizabeth. Parece que eu vi aqui. Um beijo, meu amor. Vou fazer igual o Paulo para não apanhar. Pastor Manuel Gonçalves, vou fazer uma live com ele amanhã também. Pastor? Meu irmão, Manuel Gonçalves. Manuel Gonçalves. O meu irmão está aqui também, meu irmão Rodrigo, lá de Goiânia. Está com a gente aqui. Um abraço para... Gente, obrigado por vocês estar com a gente aqui, tá bom? Deus abençoe. Eu queria só encerrar dizendo uma coisa. Eu confesso que quando eu li um artigo, eu li num site científico, um portal científico, eu li que 2 cientistas eles fizeram um cálculo comparando o avanço do coronavírus na China, comparando o avanço do coronavírus na Itália e na Espanha. E eles fizeram um cálculo, levando esse gráfico em conta, para contaminação e tudo mais, que no Brasil, por ser um país continental, porque se você pegar a Itália é do tamanho de Sergipe. A Itália é o tamanho do estado de Sergipe.
Então, pegando o Brasil como um país continental, o cálculo que eles fizeram, cálculo matemático, é que iam se contaminar aproximadamente 100 milhões de pessoas, que seria 50% da população brasileira, e que desses 100 milhões, aproximadamente 1 milhão de pessoas iam falecer. E quando eu li esse artigo, eu fiquei apavorado pela dimensão do negócio, né? E eles fizeram esse cálculo baseando o número de idosos, hipertensos, diabéticos. E aí, o que veio no meu coração foi o seguinte: eu sou um homem da classificação de risco extremo, porque sou uma pessoa cardíaca. Sou uma pessoa cardíaca, né? Tenho hipertensão, controlo, tomo remédio para hipertensão. Fiz uma cirurgia do coração. Então, existe uma grande probabilidade de, caso eu contraia o vírus, eu vou encontrar com o Senhor. Valeu, meu Senhor Jesus. Mas o que me veio à mente foi o seguinte: aquele texto de Jesus falando para Pedro, dizendo o seguinte: quando você ficar velho, alguém vai te tomar pela mão e vai te levar para onde você não quiser, para onde você não quer. Isso significa que Deus, Ele sabe quando vai ser o dia da minha morte. E se for o momento de eu partir através desse vírus, né, se quando acontecer de eu for infectado, as minhas imunidades não superarem o vírus e eu partir, meu irmão, estou no lucro. Estou cumprindo o meu ministério, estou cumprindo o meu chamado, mas se eu contrair o vírus, o meu sistema imunológico combater o vírus e eu continuar vivo e passar essa fase, vou continuar cumprindo o meu ministério e cumprindo o meu propósito. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim termino as minhas palavras, a minha participação, dizendo para você que está assistindo a gente aqui, coloque isso no seu coração. Deus já sabe o dia, a hora e de que forma e que meio vai acontecer. E se chegar a sua hora, tem um ditado que diz que quem morre na véspera é peru de Natal. Quando chegar a hora, meu irmão, acabou. A hora que Deus chamar, chamou. E o importante é nós estarmos preparados para encontrar com o Senhor. A gente precisa estar pronto, né? Há uma frase que diz que a vida é eterna e ponto. A morte é passagem, vírgula. Então, nós estamos aqui de passagem. Precisamos cumprir o propósito. Precisamos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. E crer que a palavra de Deus é a verdade. Né? Crer que a palavra de Deus é a verdade. Quero mandar aí um abraço para todos que nos acompanharam. Amigos, irmãos, Bruno, né? Bruno Jeremias, meu amigo, meu irmão. Muitos dos meus discípulos estão aí. Deus te abençoe, você que nos acompanhou aí, que esteve conosco. Pastor Paulo Sérgio Damasceno, meu amigo. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outras lives como essa, né? Amém. Muito bacana mesmo. Quero fazer uma live falando sobre arrebatamento. E aí, vai ter arrebatamento? Não vai ter? A igreja vai passar pela tribulação? Não vai? Vai conhecer o anticristo? Não vai? Eu quero fazer uma live dessa. Bora fechar aí. Bora fechar. Já bota aí o cartazinho, vamos falar aí. Aí vai ter pano pra manga, hein? Eu termino dizendo mais uma vez que nós precisamos estar prontos. Mais do que nunca, estarmos
prontos, né? Prontos para nos encontrarmos com Cristo, seja pelo arrebatamento, pelo rapto, ou pela morte, né? A morte, na verdade,